Agora vamos definir as condições de contorno. Para isso, a gente vai precisar definir os conjuntos de nós que fazem parte das posições onde a gente vai aplicar as condições de contorno. Então a gente pode fazer, novamente, clicar aqui no botão Picking, ou aqui, ou então simplesmente clicar em Constraints. E o próprio programa vai sugerir que a gente abra o menu Picking, é o menu de seleção. Vamos selecionar sim. Pronto. Então a gente ficou aqui com a malha toda com esses quadradinhos aqui nos nós, que estão prontos para serem selecionados. Para selecionar os elementos, bastaria a gente clicar aqui em Elements. Mas as condições de contorno que a gente vai aplicar são definidas nos nós. Então, a gente simplesmente vai selecionar os nós. Como a gente tem esses cantos retos aqui, vamos exemplificar como é que a gente faz para fazer isso de uma só vez. Então, a gente vai manter selecionado aqui, clicado o botão Ctrl, e a gente com o botão esquerdo do mouse clica em qualquer nó dessa aresta aqui da geometria. Sendo que essa aresta é exatamente a aresta que vai ficar fixa. A gente tem que ter cuidado para selecionar um nó que não seja um nó intermediário aqui do elemento. Seja um nó realmente do vértice do elemento. Então, a gente vai clicar bem aqui nesse nó. Pronto, ele ficou vermelho selecionado. Basta então a gente escolher a opção Edge, aqui na caixa de diálogo de seleção, e a gente tem todos os nós daquela aresta a qual pertence aquele nó que a gente selecionou, selecionados. Se a gente tivesse, eu vou desselecionar aqui todo mundo. Se a gente tivesse selecionado esse nó que fica no vértice de duas arestas, quando a gente tivesse escolhido a opção Edge, ele selecionaria duas arestas. Não é o que a gente quer agora. Então vamos voltar aqui, vou selecionar esse elemento e a gente vai escolher novamente a opção Edge. Pronto. Então todos os nós estão selecionados aqui nessa aresta. Vamos criar um conjunto desses nós. Vamos mudar o nome aqui para fixo, por exemplo. Pode ser qualquer nome. Agora a gente vai desselecionar esses nós e vamos especificar as condições de contorno do outro lado. Quer dizer, a gente vai especificar o conjunto de nós que receberá as condições de contorno. Então, novamente, vamos selecionar um dos nós da aresta, esse nó aqui, e clicar em Edge. Pronto, todos os nós daquela aresta foram selecionados. Agora a gente vai adicionar um outro conjunto e a gente pode chamar esse conjunto de força. Quando a gente faz isso, a gente tem então os dois conjuntos definidos. Agora a gente pode passar para outra fase. Vamos então clicar novamente em Constraints. Pronto. Vamos selecionar o conjunto de nós fixo e a gente vai selecionar aqui as direções e rotações. As três direções e as três rotações. Porque se trata de um elemento de casca. Então a gente vai marcar aqui deslocamentos. Vamos colocar o valor 0. Vamos chamar essa condição de contorno de fixo também. E vamos adicionar ela como condição de contorno. Então a gente tem agora a primeira condição de contorno definida. Vamos agora marcar o conjunto de nós força. E a gente vai escolher a direção Z, porque a força vai ser aplicada na direção Z. Vai ser uma força positiva, porque a direção Z aqui nesse caso, a gente quer aplicar o carregamento exatamente na direção positiva Z, conforme a descrição do problema. Então nós vamos selecionar força uniformemente distribuída e vamos colocar o valor 10 newtons. Vamos colocar um nome para esse conjunto de condições de contorno, força, por exemplo. Clicar no botão adicionar. Pronto. Então, nós temos toda a fase de pré-processamento vencida. Precisamos agora resolver o problema. Clicamos na opção Solver
E a gente mantém esse solver aqui, SICCG, e mantemos o critério de falha de von Mises, mantemos os parâmetros do solver, os que são padrão do programa, que são sugeridos pelo programa, e clicamos em Start Calculation. O problema é resolvido e agora nós podemos passar para a fase de pós-processamento. Então, quando a gente faz o pós-processamento, a gente nota algumas coisas interessantes. Por exemplo, vamos colocar aqui a malha novamente no plano XY. Então a gente vai escolher a opção Total Displacements. Quando a gente faz isso, a gente verifica que os maiores deslocamentos estão nessa extremidade que recebeu a força. E os menores deslocamentos estão na outra extremidade. Temos aqui um deslocamento máximo que é da ordem de 0,7 milímetros. E está exatamente nessa posição. Só que tem uma coisa interessante que não dá para a gente perceber olhando dessa maneira. Apenas quando a gente vê a estrutura tanto a não deformada quanto a deformada. Vamos selecionar aqui. A gente não está vendo nenhum deslocamento aqui, mas se a gente rotacionar a malha um pouquinho, a gente vê então que aconteceu esse deslocamento na direção Z, dessa extremidade que recebeu a força. Então nós temos aqui uma situação onde esse lado ficou fixo e esse lado recebeu a força. Bom, a gente pode também mostrar só os deslocamentos na direção Z, são muito próximos dos deslocamentos totais, porque a maior parte da parcela de deslocamento aconteceu na direção Z. A gente pode verificar também as tensões nos nós de canto dos elementos interpolados, né? E a gente verifica aqui que as maiores tensões elas estão exatamente nessa borda aqui do furo. E aqui a gente vê claramente então aquele fenômeno de concentração de tensões. As maiores tensões aqui são da ordem de 124 newton por milímetro quadrado. E a gente verifica, olhando dessa maneira, que a gente tem realmente a concentração de tensões acontecendo aqui ao redor desse furo. Então, são aqui que ficam os maiores valores de tensão. Então, essa é a demonstração do uso do elemento de casca para a gente fazer uma simulação envolvendo um deslocamento em 3 dimensões. Então, você agora tem condição de fazer os exercícios usando esse tipo de elemento. Até logo!